Quero falar sobre fé nessa manhã. Semeando fé, colhendo as promessas do reino de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é porque nós vamos a uma igreja que nós agradamos a Deus. Não é porque nós fazemos certas coisas ou deixamos de fazer outras que nós agradamos a Deus. O que agrada a Deus é nós termos uma convicção. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova daquilo que nós não vemos. Então isso é complexo demais para falar. É ou não é? Falar de fé é complexo, porque somente Deus conhece o nosso coração. Eu não posso dizer e não posso afirmar de ninguém se a pessoa tem fé ou não. A atitude ou o resultado vai demonstrar isso. Né? Mas fé é algo que nós precisamos entender que é um fundamento nas nossas vidas. Você chegou a Jesus através do quê? Como você conheceu a Jesus? Através do quê? Romanos 10:10. Se creres no teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, ele te recebe como filho. Você deixa de ser criatura e passa a ser o quê? Filho de Deus. Então, para você entrar pela porta do reino é necessário fé. Fala fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos falar isso várias vezes hoje. Sem fé, fala, sem fé, eu não posso agradar a Deus. Uma vez que você entrou pela porta do reino, pela fé, você recebe o batismo nas águas. Você faz um pacto com Deus, falando assim, o velho homem está morrendo aqui. E uma nova criatura está nascendo pelo Espírito. Amém? O velho homem morre de uma vez? É um processo. É profético, fala é profético. Tem algumas coisas que elas ainda estão aí, não estão? Fala, hoje eu achei que eu tinha enterrado esse cara lá nas águas, mas volta e meia tem algumas coisas esquisitas, é ou não é? Mas é um processo. Mas até que todos chegamos à plenitude ou à estatura de Cristo. Então, é uma caminhada pelo qual nós estamos sendo desafiados, né? Batismo no Espírito Santo. Uma vez que eu recebo o batismo no Espírito Santo, eu recebo o quê? De Deus? Estou falando a apostila modelo. Estou falando a apostila modelo. Ministradores. Recebo o dom do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, ele me dá capacidade para mim ser transformado de fé em fé, de glória em glória. Eu entro pela porta do reino de Deus através da fé e através da graça. Mas eu paro aí? Não, agora eu tenho que desenvolver o meu caráter, desenvolver a minha salvação. E o Espírito Santo é o governo de Deus sobre as nossas vidas. É Ele que vai falar para você, isso está errado. É Ele que vai convencer você da justiça, do juízo e do pecado. Amém? Então, esse é o processo pelo qual, como igreja, nós estamos passando. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé, creiam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem um texto base, que é Hebreus 11:6, fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pode ler esse versículo, por favor? Se a gente for extrair alguns princípios desse texto base, a primeira coisa que eu preciso entender é que a fé é um fundamento, é um alicerce que eu, exercendo ela, eu agrado a Deus. Quando eu não exerço a fé, automaticamente eu não agrado a Deus. Mas é necessário que eu faça o quê? Me aproxime. É necessário que eu chegue perto de Deus. Por quê? Porque essa fé vai me dar intimidade, essa fé vai me fazer alguém íntimo da parte do Senhor. E todos aqueles que andam perto de Deus, todos aqueles que têm uma intimidade com Deus, todos esses têm recompensa. Porque Deus, Ele é um Deus bom.
Ele tem presente para nos dar. Nessa manhã, Deus tem presente para nos dar. Nessa manhã, Deus quer nos abençoar. E olha que eu não estou nem falando em línguas para que você fique animado com isso. É a palavra de Deus que está falando isso para mim e para você. Quem crê, recebe. Fala, Deus tem coisa nova para me dar. A vida do justo, ela é calcada de fé em fé, de glória em glória. A fé de ontem, a fé de hoje deve ser maior da que aconteceu ontem. A glória que se manifestou ontem na sua vida, a de hoje deve ser ainda maior, porque é nisso que nós somos transformados. Amém? A fé começa no ouvir. O que fundamenta, o que faz com que a fé seja gerada em mim? Ouvir. Mas ouvir o quê? O problema é que nós escutamos muitas vozes. Quantos WhatsApp você recebe por dia? Eu não dou conta de responder-eles todos. Se você não receber uma resposta de um WhatsApp meu, eu já peço perdão para você, porque eu não consigo responder eles todos, não. Ou eu tenho que contratar uma secretária só para ficar, o que eu falo agora? E a minha secretária não dá para isso. Não é para essas coisas que ela foi chamada. Ela é secretária para outras coisas. Quantas vozes nós estamos escutando durante o dia? Eu creio que essa geração é a geração que mais está escutando coisas. Informações de todos. A mídia bomba, né? Se escuta vozes boas, vozes ruins. A gente escuta de tudo. E isso vai formando em nós o quê? Um depósito. Que se eu escuto todas essas coisas e eu não escuto agora o que complementa o versículo, que é eu devo começar no ouvir, né? Ouvir o quê? A palavra de Deus. O escutar da palavra de Deus vai gerar fé no nosso coração. Depois que eu escuto, tem a segunda etapa. Agora eu escutei, aí vem a prática. Eu escutei, agora eu pratico. Isso vai gerar mais fé no meu coração. Isso vai gerar mais convicção no meu coração. A gente está falando de coisas práticas. A fé é uma coisa prática. Você crê, por isso você faz. A maior definição de fé que eu entendo é: fé é crer. O que a fé depende para crer? De nada. Só que nós vivemos num momento onde as circunstâncias falam muito alto conosco. Verdade ou não? Quando a questão financeira, se ela está abastada, nós achamos que nós somos bem-sucedidos. Quando ela não está, nós achamos que nós não somos abençoados. Estava falando com um irmão ontem. Ele chegou agora do Brasil e passando pelos perrengues que todos que passaram, que chegaram aqui, passaram, né? Você lembra de quando você chegou aqui? Arrastando aquela cachorrinha, né? Aquela malinha pequenininha, o sabonete Febo, lembra disso não? Ele gastou rápido, se procurou Febo, não encontrou mais aqui. Aí se ligava para casa e falava: mãe, acabou o Febo, mãe. Vira homem, rapaz. Né? Você lembra das dificuldades que você passou? Eu lembro que um dia eu fui colocar gasolina, tinha $5 no bolso. $5. E era segunda-feira, tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até que os próximos 5 viessem de novo. Eu estava que nem Daniel, orando até que Deus intervesse na causa. Aí coloca o 5, né? Aí você olha, aí eu falei, eu tinha uma foto e eu coloquei a foto na frente do marcador da gasolina, para não roubar minha fé. Porque 5 ele só dá um oi para você assim, né? Ele só move um pouquinho. Ele só dá bom dia para você. Eu falei, eu vou colocar uma foto aqui para não roubar minha fé. E vamos pela fé, né? Então, a fé é uma experiência que você tem. A fé é uma experiência que você tem com Deus. Por que você pode falar de Deus? Porque você teve uma experiência com Ele. Isso é fé. Nós inventamos muita coisa. 3 pontos para entender a fé. Sabe o que é fé? Fé é você crer naquilo que Deus prometeu para você. Até hoje o Caleb nunca chegou para mim e falou assim: pai, tem comida aqui nessa casa? Nunca perguntou. Vai chegar um dia que ele vai ter que correr atrás do pão também. Porque ele crê que o pai vai suprir as necessidades dele. Ele crê ingenuamente. Ele crê independente se você passou um dia bom, um dia mau. E por último,
depois da prática, vem uma ação correspondente. Eu creio, por isso por que você não peca? Você erra, mas não vive na prática do pecado. Mas por que você diz não para muitas coisas? Isso eu não vou fazer. Porque você tem fé que isso, não fazendo isso, agrada o coração do teu Deus. Ou fazendo isso, também agrada o coração do teu Deus. Então a fé, ela vai gerar numa ação correspondente. Ela vai fazer você ter uma atitude. Aí nós entramos no que o apóstolo Paulo fala. Quem tem fé tem obras. Quem tem fé, essa fé é suficiente para gerar obras. Essa fé é suficiente para gerar coisa nova. Essa fé é suficiente para profetizar contra as circunstâncias. É ou não é? Então, é disso que nós vamos falar nessa manhã. Você tem Mateus capítulo 8, 26, que fala assim, Jesus ensina, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Essa palavra é oligopistos. Então, ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Esse contexto do capítulo 8, logo mais em seguida, agora mais na frente, a gente vai falar sobre o centurião. Vai usar o exemplo dele para aplicar aquilo que a gente vai falar. Mas o capítulo 8 de Mateus começa com Jesus curando um leproso. Logo em seguida, acontece a cura do centurião, do servo do centurião. Depois, Jesus cura a sogra de Pedro. E aí ele cita um versículo falando, depois disso ele cura vários enfermos. E ele fala algo, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que o castigo que estava sobre ele trouxe cura e trouxe paz sobre as nossas vidas, é para isso que eu vim. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Você crê nisso? Jesus veio desfazer tudo aquilo que o diabo estragou lá no Éden. Esse é o papel de Jesus. E é o papel da igreja, que pela fé atua dessa maneira também. Amém? E aí, nesse contexto aqui, logo depois, ele entra num barco e os discípulos entram junto com eles para o barco. Só que Jesus já tinha passado uma jornada longa. E Jesus vai fazer o quê? Jesus foi dormir. Lá no meio do mar, começa a acontecer uma tempestade. E os discípulos olham para Jesus, Jesus dormindo. Você já viu um negócio desse? Dá para dormir? Você já foi num barco, assim, passear, fazer aqueles passeios de pesca, que você vai lá só para sofrer? A primeira vez que eu fui, os irmãos me convidaram, só bandido. Passaram no McDonald's e falaram, come um lanche. Não sabe que hora vai voltar? Né? Marinheiro de primeira viagem, come lanche. Rapaz, aí os caras falavam assim, vem nessa parte do barco aqui os peixinhos, tudo aqui, faz o serviço aqui. Aí vem para o outro lado aqui. Aí mandava, o barco tinha uma parte de baixo assim, fala, deita lá que melhora. Rapaz, que tristeza. Que miséria esse negócio. Se um dia eu tinha o desejo de comprar um barco ali, e como é que fica o mar revolto, aquele negócio? Balançando para um lado e para o outro. E no meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo. E os discípulos falaram assim, Jesus, como é que você consegue dormir no meio de uma situação como essa? Jesus acorda chateado e fala assim, por que vocês têm medo? O que os discípulos viram o dia todo? Os discípulos passaram o dia com Jesus, gente. Eles viram Jesus curando um leproso, eles viram Jesus curando o servo do centurião, eles viram Jesus curando vários enfermos, vários doentes, eles viram Jesus curando a sogra de Pedro. O que eles viram naquele dia foram muitos milagres. Eles viram a atuação de Jesus. E Jesus estava onde? Dormindo no barco. O que Jesus estava esperando dos discípulos nesse momento da tormenta? Qual que você acha que seria a expectativa de Jesus? Tempestade? Eu vi o dia todo eu passei vendo o meu mestre fazendo o sobrenatural. Agora chegou a minha vez. Era a hora deles fazerem o quê? Tempestade? Jesus está dormindo, não incomoda ele não. Ele acorda brabo quando ele acorda assim. Quem que acorda brabo de manhã? Deixa eu ver. Levanta a mão. A fé, quando ela é pequena, oligopistos, convive timidamente com as tormentas da vida. Aceita e teme,
pois é condicional, porque se baseia nas circunstâncias. Uma fé pequena, ela é baseada em circunstâncias. Ela se baseia naquilo que ela vê. Ela se baseia naquilo que está na frente dela. O que os discípulos estavam vendo? Uma grande tempestade. Mas eles não conseguiam determinar, através da fé, que aquela tempestade cessasse. Por que muitas vezes a nossa vida é de tempestade em tempestade? Aquele negócio assim, cíclico, sabe? Que não muda. Porque está faltando no nosso coração determinar isso que a palavra de Deus já nos colocou à disposição para que você se levante como discípulo de Jesus, exerça a sua fé e fale assim, tempestade, nessa casa eu quero dizer que tem um Senhor que está aqui nesse lugar. Ele está dormindo agora, mas não incomoda ele não. Ele está no barco. Jesus está no barco, queridos. Jesus está andando conosco e é isso que nós precisamos entender. E Ele quer que você manifeste a sua fé nessa geração. Sabe quando as pessoas vão te reconhecer como discípulo de Cristo? Quando a sua fé ela é manifestada onde você está. É ou não é? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá difícil de entender essas coisas. Fé é complexo. Essa palavra é uma palavra que nós queremos aplicar para nós aprendermos. Para nós aprendermos. O que revela quem eu sou não é o que eu falo, mas sim o que a minha fé, quando o mar da vida é agitado. Tem circunstâncias na vida que elas são difíceis, eu sei. O que vai determinar a minha fé nesse momento é como vai ser a minha atitude nesse processo. Um homem que conhece, que exerce a fé, ele é capaz de se levantar para dizer para as circunstâncias, eu quero falar para você, que você vai mudar. Isso, como é que você explica isso? Isso não explica, isso é fé. Fé é crer. Eu creio que o meu Senhor Jesus, ele é capaz de mudar essa circunstância. Eu creio que o meu Senhor Jesus, ele é capaz de curar. Eu creio que o meu Senhor Jesus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, imaginamos ou sonhamos. Eu creio que o meu Senhor Jesus é capaz de transformar um casamento onde as pessoas sentam com você e falam assim, quero divorciar. E depois de 3 semanas, as pessoas começam a fazer date, as pessoas começam a se relacionar e falam assim, não é que esse negócio está dando certo? Não é que o vinho novo começou a voltar lá em casa? Fé é isso. É quando você pega o teu coração, entrega diante de Deus e fala assim, I cannot handle anymore. Eu entrego nas tuas mãos. Me ajuda com a minha falta de fé. Tem horas que a fé é pouca mesmo. Tem horas que eu estou falando que tem horas que a minha fé ela é pequena. Eu tenho que levantar a mão como Pedro falou assim, me salva porque eu estou me afogando, Jesus. Mas o bom sabe o que é? É que nesse momento que você estende tua mão, quem está lá para te pegar? Senhor Jesus fala assim, eu não vou deixar você naufragar. Fala para a pessoa que está do seu lado, a tua fé, mesmo que ela seja pequena, o nosso Senhor não vai deixar você naufragar. Amém? Glória a Deus. Amém. Jesus ordena que a ação aconteça na proporção da sua fé. Mateus 9, 28 fala assim, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Ele respondeu, sim, Senhor, eu creio. E ele, tocando nos olhos, disse, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Essa é uma fé pistis, é uma fé que crê, é uma fé que não depende das circunstâncias. É uma fé que atua quando você coloca os teus olhos no Senhor. A fé incondicional cresce nas adversidades. A diferença da fé pequena é que diante das adversidades ela não atua. A fé pequena, quando as circunstâncias aparecem, normalmente ela retrocede. Ela não tem uma atitude boa nesse processo. Enquanto a fé grande, a fé piscis, aciona a mão de Deus. Olha que diferença maravilhosa. Né? Quando eu estou diante da circunstância, a minha fé vai fazer com que a mão de Deus seja acionada sobre minha vida. Não é porque eu participo de uma igreja, não é porque eu participo de um GE, não é porque eu tenho um discipulador, não é porque eu chamo o pastor para orar por nós. Isso tudo ajuda, mas vai chegar o momento que Deus vai olhar para você e vai ver o nível de fé que está no nosso coração. E é isso que agrada o coração de Deus. E é isso que faz ouvir do Pai o que Jesus ouviu quando foi batizado. Esse é meu filho amado.
tenho tido prazer em você, porque você tem me agradado com a sua atitude. Você tem sido legal com a sua atitude. Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele pede para tirar a pedra e ele, antes de liberar a cura de Lázaro, ele faz uma oração pequena, que me chama a atenção. Ele fala: Pai, para que todos saibam que eu sou um com você. Tinha uma multidão escutando Jesus. E Jesus fala assim: para que todos saibam que eu sou um com você, Jesus. Eu quero que você agora libere a cura sobre a vida de Lázaro, para que eles saibam que eu ando contigo. A maior preocupação de Jesus qual que era? Apresentar o Pai a toda aquela multidão, para que aquela ressurreição de Lázaro gerasse fé na multidão inteira. Essa era a preocupação de Jesus. E Lázaro é ressuscitado. Muitos ficaram assustados, outros falam: uau, quem é esse homem que até os mortos ressuscitam? Né? Então, é disso que nós estamos falando. Mateus 17, 20, ele respondeu: por que a fé que vocês têm é pequena? É uma fé que... por que você é incrédulo? Por que você não crê? Por que a fé ela é fraca? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé, a fé pistes, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Fala: nada me será impossível. Nesse mesmo contexto, as irmãs de Lázaro chegaram e falaram: Jesus, se você tivesse aqui, ele não teria morrido. E o que Jesus fala para as irmãs de Lázaro? Se você crê, nada é impossível. O que me maravilha com Jesus é que eu não dependo de ninguém para me agradar o coração dele. A minha fé, a minha disposição consegue agradar o coração dele, né? E Jesus, ele se manifesta com poder sempre que ele encontrar um coração contrito e quebrantado. Essa fé, essa palavra mostarda era uma árvore. O nome mostarda é uma planta que nos países orientais brota de uma minúscula semente e chega à altura até de 3 metros ou mais. É uma pequena semente, mas se transforma na maior das hortaliças. Ou seja, a fé é pequena, mas não é o tamanho da fé, é a fé verdadeira. A fé que gera fruto, a fé que cresce. Uma hortaliça pequena, quando se planta, ela fica pequenininha, mas porque é verdadeira, porque a fé está ali, ela se torna uma grande árvore, ela se torna uma grande hortaliça. E o que faz isso? A fé, o crer. Eu creio, nós cantamos aqui, eu creio que eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu creio que tudo aquilo que a Bíblia diz a meu respeito está à minha disposição. Eu creio que, quando a Bíblia diz que eu devo me tornar um sacerdote, há propósito de Deus sobre isso. Quando a palavra fala que a minha casa se torna uma igreja, há propósito de Deus para isso. Eu creio que isso pode acontecer comigo. Eu creio que Deus pode me abençoar nesse país. Eu creio que Deus pode me dar um documento. Eu creio que Deus cura enfermos. Eu creio, porque eu creio, eu libero, eu profetizo isso. Eu creio que filhos podem ser restaurados. Eu creio que os nossos filhos serão essa geração, que serão cheios do Espírito Santo. Eu creio, porque se eu não crer, na caminhada a minha fé vai ser mirrada, a minha fé vai ser sufocada e eu não vou conseguir agradar o coração do meu Deus. Essa é a minha maior preocupação. Essa é a minha maior preocupação, por quê? Porque quando eu tenho um coração que existe fé, e mesmo a meio à circunstância, em meio a adversidades, a lutas, eu creio que o meu Redentor vai se levantar em meu favor e ponto final. Não depende de circunstância, não depende de lei migratória, não depende daquilo que o homem fala, não depende do diagnóstico do médico. Eu creio e por isso eu ando nessa direção. Por quê? A fé é a sua identidade. A fé, fale, a fé é a minha identidade. Nós não seremos conhecidos por onde nós moramos, pela roupa que a gente veste, pela quantidade de grana que a gente tem, se é vida com vida, se não é vida com vida. Nós seremos reconhecidos se nós seremos uma igreja de fé. É isso que traz a identidade de Deus sobre as nossas vidas. É isso que faz toda a diferença. É isso que vai
no ID, no seu ID do céu, você sabe que você tem uma, não? Tem um file seu lá no céu, onde tem todas as suas informações. E lá no seu ID está escrito assim, homem de fé, assim como foi com Abraão, assim como foi com Isaac, assim como foi com Jacó, é homem de fé. Os que conquistam o reino são aqueles que exercem a fé. Por isso que a tua identidade se chama fé. Amém? Eu quero chamar um vídeo agora, para a gente poder, e depois a gente vai ler Hebreus capítulo 11. Pode soltar o vídeo, por favor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, porquanto Deus deu testemunho de suas dádivas. E depois de morto, ainda fala por meio dela. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Bom, pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, construiu a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é, segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando foi posto à prova. E aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, de onde também, figuradamente, o tornou a recobrar. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um formoso menino e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E todos esses, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, Deus provendo alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida não é através daquilo que os teus olhos podem ver, é através da fé. Tudo aquilo que Deus quer realizar através de você vai ser realizado através da sua fé, através da palavra de Deus. É isso que aciona a mão de Deus a nosso respeito. A fé é uma convicção. Por que você está aqui nesse domingo de manhã?
Pergunto para você, pergunto para mim, por que você está aqui nesse domingo de manhã? Você está esperando algo da parte do Senhor? Você crê que existe uma promessa? Você crê que existe o arrebatamento? Você crê que um dia o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar a igreja dele? Isso é uma convicção. Por que as pessoas na igreja antiga entregavam a sua vida para Cristo? Porque eles tinham uma firme convicção, uma firme fé, dizendo que essa vida ela é passageira, porém existia uma pátria que estavam esperando eles, que era uma pátria eterna. Essa sim, valia a pena passar por aquilo que teria que ser passado aqui na terra, porque essa recompensa seria muito maior. Convicção, fé, convicção, fé, convicção, fé. Você está passando por lutas, está passando por adversidades, tenha convicção que Deus tem algo melhor para você. Você está passando por adversidades, tenha convicção, Deus tem algo maravilhoso para você. A fé, ninguém pode roubar ela de você, ninguém pode parar um homem de fé, ninguém pode parar uma mulher de fé. Um homem de fé profetiza contra as circunstâncias, ele não para. Ainda que Abraão, com 99 anos, recebe uma promessa de ser pai. E ele fala, como que isso vai acontecer? Eu acho que ele nem fala, né? Imagina a circunstância. Eu estava, nesse vídeo tem Sara amamentando. Eu tirei Sara, falando, tira Sara. Uma senhora, com todo o respeito, de 90 e poucos anos. Faz sentido isso na mente humana, gente? Não faz sentido. Mas Abraão creu. Abraão creu que em meio a toda essa situação, Deus poderia cumprir a promessa dele sobre Abraão. Você continua crendo que a promessa que Deus fez sobre a tua vida, ela pode se cumprir independente daquilo que está acontecendo na sua vida? Você está aqui porque você crê que Deus vai cumprir a promessa dele sobre você? Ele pede para Noé construir uma arca. E olha a circunstância, barco se coloca na água. Nunca havia chovido na terra, gente. Explica esse elefante branco para quem quer entender. Você explica a fé? O que você está fazendo, Noé? Deus me mandou fazer uma arca, porque a terra vai ser destruída pela água. Fazia sentido isso? Não. Por 120 anos, mais ou menos, essa arca foi motivo de pregação naquele lugar. O que você está fazendo, Noé? Estou construindo uma arca, porque o meu Deus falou que vai destruir essa terra inteira através da água. Muitos não creram. Muitos falaram assim, não faz sentido. Noé, né, está sendo imprudente. Mas existe uma promessa que Deus fala assim, eu vou arrebatar a minha igreja. Eu vou levar a minha igreja. Eu estou preparando a minha igreja para que aonde eu estiver, ela esteja comigo. Vivemos dias difíceis, vivemos dias complicados. Parece que essas promessas elas são sufocadas por tantas coisas que são apresentadas nas nossas vidas. A fé tem a capacidade de acionar as promessas de Deus. Romanos 4,16 fala assim, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, ele constituiu pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, chama à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Se você quer estudar sobre doutrina da salvação, pega o livro de Romanos e come ele com farinha, que você vai entender muito sobre salvação. Deus ele faz uma promessa para Abraão, falando assim, em ti serão benditas todas as nações. E na concepção, talvez, de Abraão, a maior promessa seria Isaac, ele poder gerar filhos nessa circunstância tão adversa, né? Mas não foi só isso, não. Glória a Deus que essa promessa chegou até nós. Porque Isaac gerou Jacó. Jacó, as 12 tribos de Israel.
das 12 tribos de Israel tem Judá. Davi vem da linhagem de Judá. E da linhagem de Davi, o leão da tribo de Judá. Glória a Deus que essa promessa chegou até nós. Nós podemos viver a fé. Nós podemos receber essa promessa que começou lá em Abraão. Deus procura um homem depois do pecado e fala assim: vou fazer uma aliança contigo. Vou fazer um pacto contigo. Em ti serão benditas todas as nações. Fé. Fé é uma convicção. Fala, fé é uma convicção. Fé é uma convicção, ainda que você esteja com sono. Fala, fé é uma convicção. Quero trazer um exemplo bíblico, que é o do centurião. Está aí em Mateus 8,5. Acompanhe a leitura, por favor. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, que está no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi o quê? Curado. Primeira coisa que a gente vai aplicar nessa palavra é: a fé humilde reconhece o senhorio de Cristo. Escreva aí: humilde. Sem reconhecer o senhorio de Cristo não existe evangelho. Não existe evangelho sem o senhorio de Cristo. E aqui a gente está falando que a humildade em hebraico é tapeinos. Significa ter uma opinião modesta de si mesmo, que se submete à servidão, que não se levanta muito do chão. Aprendemos que alguns têm no seu temperamento a humildade, e com a prática isso acaba fazendo parte do seu caráter. Outros precisam ser forjados pelo Senhor. Porém, a verdade é que todo discípulo de Jesus precisa aprender a praticar a humildade. Você não vê um na Bíblia, não vê um. Pode começar de Gênesis e Apocalipse. Você não vê um que se tornou um grande homem de Deus que primeiro não passou pelo processo da humildade. Antes de Deus te levantar, Deus te humilha. Escuta o que eu estou falando com você. Antes de Deus te levantar, Deus vai te humilhar. Humilhar não é te fazer vergonha, não. Não é isso, não. Deus vai te provar. Porque uma vez que Deus confiar tesouros na tua mão, o teu coração tem que estar na mão do rei. Quando ele inclina para a direita, você tem que obedecer. O coração soberbo, ele é autossuficiente. O coração soberbo, ele decide as coisas por si próprio. O coração soberbo, ele fala assim: eu me resolvo. No reino, esse princípio não funciona. A promessa é: bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino. O reino dos céus é de quem? Deus, ele levanta o humilde. Ele dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Ele coloca uma mão no peito do soberbo e fala assim: eu não deixo você se aproximar de mim, você é soberbo. Você tem que perder essa soberba. Princípio de reino. É claro que você não. Você está na humildade, está na bênção, né? Está firme e forte. Isso é para quem talvez, né, não veio hoje. Mas você não. Por isso que é importante, a humildade é ter poder debaixo de controle. Humildade é você ter poder debaixo de controle. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele tinha todo o poder. Tinha ou não tinha? Quando ele ressuscitou, só Deus tem poder. Fala, só Deus tem poder. O homem tem autoridade. O homem não tem poder. O homem recebe poder para fazer essa obra. O poder somente tem, quem tem é quem? Já pensou você com poder? Vai ser... Você chega em casa e fala assim: esposa, hoje você vai ver o poder de Deus sendo manifesto na tua vida, minha filha. Ajoelha aqui agora. Vem cá.
Calma aí, Hélio, que a gente vai chegar lá. Vai chegar a nossa vez também. Né? Mas se ajoelhar, funciona também. E vice-versa, a esposa cansada do maridão. Aquele cara brucutu, aquele cara, sabe, aquele cara, casca... Porque homem às vezes é casca grossa, é ou não é? Rapaz, ontem eu me senti um casca grossa lá em casa. Eu tive umas 2 atitudes que eu fui exortado pela minha esposa e eu tive vergonha de mim mesmo. Ela falou, você quer estudar? Vai estudar. Eu falei, miserável homem, vai estudar o quê com essa atitude? Eu falei, o que você precisa que eu faça? Não quero que você faça nada. Não, eu quero fazer, deixa eu fazer alguma coisa. Eu já falei para você, get out, saia, você está me atrapalhando. Eu falei, não. Aí eu me humilhei, falei, eu me humilharei, né? Deixa eu fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Vai fazer isso? Sim, senhora. Porque casca grossa, né? Eu falei, Jesus, falar de fé amanhã com essa atitude, Jesus, tem misericórdia. Como é que faz isso, Jesus? Vamos conversar. Eu falei, filho, olha só, eu te entendo. Eu te criei, eu te formei. Não se preocupa não, manda ver que eu sou contigo. Mas a gente precisa reconhecer, a gente precisa ser humilde nas nossas atitudes. Mostra a tua mão mirrada, mostra a tua humanidade, deixa as pessoas verem quem você é. É isso que te faz grande, é isso que te faz bonito. É isso que te faz bonito. Deixa as pessoas verem que você tem falha. Deixa as pessoas te ajudarem nas tuas falhas. Nem que você tenha que se humilhar umas 3, 4 vezes. Se humilhe até que Deus te levante de novo. Depois eu fiquei poderoso. Quando eu fiz um negócio, ela perguntou para mim, falei, agora não vou fazer isso não. Aí eu voltei de novo. Né? Por que não? Falei, porque agora não. Calma aí, também não é assim, né? Oh, Deus da glória. Humildade é ter poder debaixo de controle. É deixar que o Espírito Santo governe a tua vida. Você é um Mustang desenfreado, gente. É deixar o Espírito Santo dominar essas atitudes. É deixar o Espírito Santo te colocar debaixo do controle dele. Falei, eu quero falar, Espírito Santo. Fica quieto, agora não é hora de falar, não. Não, mas eu quero falar, tenho necessidade de falar. Não, agora não. Você tem isso debaixo de controle. É ter poder debaixo de controle. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, João, em certa situação, fala assim, Jesus, esse povo aqui não recebeu a gente. Vamos pedir para que desça fogo do céu e consuma todo mundo. João querendo o quê? Mostrar poder. Ele via Jesus fazendo, né? E ele virou discípulo de Jesus. Falei, Jesus, vamos botar fogo nessa galera aqui. Passa o cerol em todo mundo. Para que saibam que nós temos poder, Jesus. Aí Jesus fala assim, ô João, você não sabe de que espírito você é. Esse espírito não é o meu, não. E Jesus tinha todo poder. A humildade é ter poder debaixo de controle. Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar poder. Mas entenda que esse poder e essa autoridade tem que estar debaixo das mãos do Pai. Só se mova quando ele falar para você se mover. Jesus, ele se humilhou. Ele foi um exemplo de humildade. Né? Como é bonito ver uma pessoa humilde. E humildade não é né, uma pessoa pacata, uma pessoa sem brilho, que não tem expectativas, que não qualquer coisa tá bom. Não, humildade não é isso não, gente. Humildade é você saber aquilo que é direito seu. E você se comporta como um homem de Deus. Humilde, simples, a hora que tem que exercer autoridade, exerça autoridade com temor. Mas exerça humildade, isso faz bem, isso é bom. Né? Sim ou não? Mateus 8,5 fala assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Respondeu-lhe o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será o quê? O centurião estava falando assim, Jesus, eu sei quem você é. Eu não tenho coragem de te levar na minha casa. E Jesus falou assim, uau, que atitude legal. Porque os humildes serão exaltados. Quando você se humilha debaixo da mão poderosa de Deus, é Deus que te levanta. Quando você se coloca no lugar, e às vezes é um lugar desconfortável, fica aí, é Deus que te levanta, é Deus que te coloca na próxima estação. A humildade, ela dispara o coração de Deus a teu respeito. Onde houver humildade, um coração contrito e quebrantado, nesse lugar Deus habita.
Por isso que ele fala, os céus é o meu trono, a terra, estrado dos meus pés. Mas eu também habito num coração contrito e quebrantado. Esse grande Deus que criou todo o universo habita no nosso coração. É pouco ou quer mais? Glória a Deus. Segundo ponto, não mascara o problema, confesse. Eu já confessei meu problema antes, agora eu vou ficar sem um exemplo aqui no ponto 2. Escreva aí, por favor. Mateus 8,6. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Ele podia dizer, não, o menino está em casa, está com dor de cabeça. Não podia dizer? Como é que está, irmão? Está bem. Estou com um probleminha aqui no braço, aqui, mas o resto está tudo bem. Fale. O que está acontecendo? Ele falou assim, o meu servo, ele está em casa terrivelmente, num sofrimento terrível, está paralítico, ele não consegue andar. Só é curado por Jesus quem reconhece a sua enfermidade. Jesus veio curar quem? Os enfermos ou os que estão sãos? Se você se considera são, Jesus precisa fazer alguma coisa comigo e com você? Jesus ele veio restaurar aquilo que se perdeu. Só precisa de cura quem tem enfermidade. E eu não estou falando só de enfermidade física, não. Tem enfermidade da alma, tem enfermidade espiritual. Jesus veio restaurar esses que falam assim, eu preciso ser restaurado. Me restaura, Jesus, a tua imagem e a tua semelhança. Porque senão eu não vou conseguir praticar a fé. Se eu não for restaurado a imagem de Cristo, eu não consigo vivenciar a fé de Cristo por onde eu ando. É prático isso, não é? Por isso que nós precisamos ser restaurados. Lucas 17, 12 fala assim, ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. A gente sabe que dessa história, todos eles foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Uno. E Jesus pergunta para ele assim, cadê os outros 10, os outros 9 que foram curados também? Então, reconhecimento é algo que nós precisamos ter nessa caminhada. Nós somos falhos e somos pequenos e somos limitados. E Deus coloca esse poder dele dentro desse vaso, que é um vaso de barro, que é um vaso frágil, mas esse poder ele é aperfeiçoado nas nossas vidas. Esse poder ele te faz melhor, o poder de Deus. Porém, precisamos reconhecer. Você conversa com alguém e fala, senta aqui, eu quero confessar pecado. Você tem essa prática? Nós não temos essa prática, essa é a verdade. Não estou falando para abrir, né, sentar no banco da praça e falar assim, vem cá, eu vou confessar pecado, vem confessar, deixa. Não, para pais, pessoas que andam com você. Deixa as pessoas verem, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar onde? Na tua fraqueza. Enquanto você se demonstrar forte, Deus fala assim, o meu filho está bem. Você dá remédio para o teu filho quando ele tá correndo bem lá no pátio? Não. Você dá remédio quando ele está quando? Quando ele está doente. Aí você fala assim, filhinho. O filho tem mais atenção quando ele está doente do que quando ele está são. É ou não é? É verdade ou não é? Não é que Deus quer que a gente esteja doente. Não. Ele quer nos restaurar. E uma vez que você esteja restaurado, está restaurado. Não inventa a doença, não. Restaurou, tá bom? Ah, está doendo. Não cria dor onde não tem. Foi restaurado, está bênção? Vamos andar. O reino anda. Amém? 3. A fé nos leva à prática da intercessão. Escreva aí, por favor. Definindo intercessão. Ser um intercessor é se colocar no lugar de outro. É lutar pela causa de outra pessoa. É sentir a necessidade do outro. Mateus 8,5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico, ou uma pessoa que não consegue andar, em terrível sofrimento. Por quem era que o centurião estava intercedendo? Por um servo. Ele era um grande executivo do Império Romano, querido.
O que fazia diferença um para quem tem muitos? Mas me chama a atenção do coração desse homem porque ele para. Isso não é Jesus? Eu acho que Jesus lembrou do bom pastor. Ele coloca as 99 lá e corre atrás daquela que está enferma. E fala assim, eu estou aqui para interceder pela vida do meu servo. Queridos, se nós entendermos o poder que existe na intercessão, essa igreja, ela triplica de tamanho, quadriplica, sei lá o tamanho que Deus pode fazer, no tempo que Ele determinar. Se nós entendermos o que significa a oração, esse é o coração da igreja. Sabe por que às vezes nós somos fracos ou nós não conseguimos vencer as lutas da vida? Porque falta nos aproximarmos de Deus. Orar é você conversar com alguém que conhece o teu futuro. Olha que isso. Quando você vai orar, você vai falar com alguém que sabe o que vai acontecer com você amanhã. Por isso que Jesus não deixava de encontrar o Pai todo dia. Porque ele fala, Pai, o que vai acontecer amanhã? E o Pai falava. Quem ora vê mais longe, gente. Quem ora entende mais. Não que isso é reservado para algumas pessoas. Deus nos chamou para todos nós sermos. Esse princípio da oração é para estar pulverizado sobre as nossas vidas. Faça nada sem oração. Entregue a sua vida a esse princípio. Se ela não mudar, eu paro de orar com você. Se você começar a orar e entregar a sua vida em oração, se as coisas não mudarem na tua casa, você pode chegar para mim e falar assim, pode parar de orar, Marciano, porque as coisas não estão funcionando. Eu paro de orar com você. Agora, se funcionar, nós damos glória a Deus. Amém? Eu sei que tem muita gente, eu sei que vocês oram, eu sei. Eu sei que vocês pagam preço em oração. Eu sei. O que a gente fez aqui no começo? Interceder. Por que a intercessão ela é necessária? A intercessão move os céus, faz o inferno tremer e as coisas novas acontecem na terra. Para acontecer coisa nova na terra tem que haver o quê? Intercessão. Por que Jesus passou o maior tempo da vida dele orando? Ele não podia passar o maior tempo da vida dele ensinando a palavra? Compara a oração com o ensino de Jesus. Vê aonde ele gastou mais tempo. Porque a oração não vai mudar lá fora, não. A oração muda você. E uma vez que você é mudado, você consegue alcançar outros. Coisa nova acontece na terra. Porque existe um povo que ora, que clama. Êxodo 17:11 fala assim, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. Olha o valor que tem isso. Enquanto Moisés tinha as mãos levantadas, o que acontecia com Israel? Levanta as tuas mãos assim, levanta as duas mãos assim, as duas. Isso. Era isso que estava acontecendo. Enquanto as mãos estavam levantadas, a igreja prevalecia. Quando as mãos cansam, baixa as mãos, o inimigo, ele alcança uma certa vantagem. Mas aí tem Arão e Hur, tem os companheiros, tem os amigos, tem os discipuladores, tem os pastores que colocam você sentado numa pedra. Quem que você acha que é essa pedra? Te coloca sentado numa pedra, pega um na mão direita, outro na mão esquerda e fica levantando tuas mãos até você descansar. Uma vez que você descansou, né, você se levanta de novo e continua a caminhar. Como é interessante a intercessão. Eu já pedi para você ler Romanos, né? Se quer entender sobre intercessão, leia João, capítulo 17. Isso aí é o governo americano. Estão te procurando, viu?
Te encontraram, ele sabe que você está aqui já. Dá um glória a Deus aí, bota a mãozinha assim para ele ver que você está aí em espírito de oração. 4. A fé entende o princípio da autoridade. Mateus 8:8, a parte B, fala assim: mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sobre o meu, digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o quê? Faz. Estou encontrando a gente aí. Porque sou homem sujeito à autoridade, ele tinha pessoas debaixo da autoridade dele, porque ele se submetia à autoridade. Princípio de reino de Deus. Para você fazer uma obra, para você ter pessoas que você governe, você tem que estar debaixo de quê? Autoridade. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele não começou o ministério dele sem antes se submeter a uma autoridade aqui na terra. João Batista tinha uma igreja há pelo menos 6 meses antes que ele. João Batista já estava fazendo uma obra. Aí Jesus vem e se submete à autoridade de quem? De João Batista. E João fala assim, eu não consigo entender isso. Mas Jesus fala assim, para que se cumpra toda a justiça de Deus, é necessário que eu me submeta a você. Cara, isso é de uma grandeza. Isso é de uma grandeza que eu tenho que aprender. Jesus é Deus. Ele veio como homem e se submeteu a um homem que tinha não uma autoridade maior, mas alguém que já exercia autoridade aqui na terra. E por causa disso, no batismo, a gente sabe o que aconteceu. Ao sair, depois de ser batizado, uma voz do céu vem e fala assim, eis o meu filho amado, em quem tenho tido prazer. Porque sou um homem de fé, me submeto ao princípio da autoridade. Porque me submeto ao princípio da autoridade, me torno um homem de autoridade. Vou repetir. Porque sou um homem de fé, me submeto ao princípio da autoridade. Porque me submeto ao princípio da autoridade, me torno um homem de autoridade. Se quer ter autoridade para determinar situações sobre a sua vida, se submeta ao princípio da autoridade. Esposa, você quer ter seus abertos na tua casa? Você quer orar e começar os milagres a acontecerem? Se submeta ao princípio da autoridade. Aí você fala assim, mas ele não entende. Você não está se submetendo a ele, você está se submetendo ao princípio. Você está se submetendo a Cristo. Estava falando sério, velho. Estava tão espiritual, você viu? Mas é sério, isso é sério. Porque quando não há isso, os céus são fechados, céu de bronze. Aí se ora, se jejua, se paga preço, não sei o quê, e nada acontece. Porque nós não observamos o princípio que Deus estabeleceu. Mulher, querendo você ou não, esse homem é autoridade sobre a tua vida. Foi Deus que estabeleceu. Se não gosta disso, vai reclamar com Deus. Agora, maridão, dá uma melhorada, né? Ajuda aí, meu. Porque se fala assim, sou autoridade, mas aí ela fala assim, mas você está sujeito a quem? A Cristo? E você não está sujeito a Cristo com essa atitude não, meu irmão. Isso não é atitude de Cristo, não. Submeta a Cristo, né? Vai ficar mais fácil para mim. Eu vou me submeter a você de qualquer maneira. Se você der um tiro no barco, nós vamos afundar no barco juntos. Nós estamos juntos. Agora, não dá tiro no barco. Por isso que a mulher sábia, ela edifica a casa, falando, esconde o revólver do homem. Né? Ou tira as balas do revólver. Ele, té. Está falhando. Então, glória a Deus. A mulher sábia edifica a casa.
Na submissão acontece a transformação. Sabe onde é que nós vamos ser transformados? Na submissão. Porque Jesus se submeteu ao propósito de Deus. Ele recebeu um nome que é acima de todo nome, e diante desse nome se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. 5. Fé agradece antes de receber. Devo agradecer a Deus antes de receber? Uma pergunta. Sim. Agradecer a Deus depois de ter recebido, isso é o quê? Porém, agradecer antes de receber é o quê? Fé. Se eu pegar um cheque de $1.000 aqui, ô glória, os pentecostais todos ficam animados, né? Ô Jesus, é resposta de oração, usa esse homem mesmo. Mas o cheque é de outro irmão aí que vai ofertar na vida. Se eu pegar, quando você recebe o teu pagamento na sexta-feira, você botou a mão, tem coisas que, né? O cara está triste, aí pegou o cheque, o cara, oh, glória a Deus, muito obrigado, Deus te abençoe. Né? Parece que aquele dinheiro já está no bolso dele. Está no bolso dele? Não está. Porque ele tem que ir no banco, tem que depositar, vai que, né, lá no banco os caras, né, não tem fé suficiente para pagar o cheque. Mas você tem fé que aquele cheque done deal. Aquele cheque já está resolvido na tua mão. Fé é isso. Né? É você agradecer antes de receber. Nós estávamos orando ali atrás, hoje pela manhã, e nós começamos a profetizar, agradecendo a coisas que Deus vai fazer nesse lugar antes delas acontecerem. Eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais, porque senão a gente vai ter que vender pipoca na esquina. Pregar um evangelho que não transforma a vida? Pregar um evangelho onde não há transformação? Esse não é o evangelho de Cristo. A graça chegou até nós para nos transformarmos à imagem e semelhança de Cristo. Então a fé verdadeira, ela agradece antes. Deus, eu te dou graça porque esse marido vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, né? Vai mudar. Aí você ora pela roupa, ora, e vai mudar, Jesus vai mudar, está resolvido. Já estou vendo ele mudado. Eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Vai mudar. E vai chover nessa casa. Né? As coisas vão melhorar. É antes. Cantar, quando depois que cruzou o Mar Vermelho, passou o Mar Vermelho, todo mundo de pé enxuto. Oh, glória a Deus, né? Aí Miriam, Aí fica fácil cantar, não fica? Com $100 no banco, fica fácil cantar? Oh, glória! Irmã, não atrasa, que hoje nós vamos estar na igreja 9h30. Jeová tem sido bom conosco, né? Vão dar uma oferta lá hoje, vão dar uma oferta lá. Quanto? Não, deixa comigo, isso é mistério meu com o pai, né? Não força não. Fica fácil andar com o Senhor assim? Agora eu quero ver você profetizar nos ossos secos. Quando você olha e fala assim, como é que está aí, irmão? Só tem osso seco, pastor. Profetiza. Eu profetizar? Profetiza sobre esses ossos secos. Falam que eles vão ter vida. Fala que eles vão ouvir a palavra do Senhor e vão se tornar um grande exército. Glória a Deus. Se você está entendendo, fala glória a Deus. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha. O povo de Israel viu primeiro, creu depois. Escreva aí. O mar se abre, Israel crê. Atravessa o mar vermelho, Miriam adora. Maná cai do céu, Israel crê. 2. O centurião creu primeiro, viu depois. Existe uma fé pistis. Ele entendia que o princípio de autoridade, se os meus soldados me obedecem, imagine o Senhor dos senhores e Rei dos reis diante das circunstâncias adversas. Uma vez que Deus libera uma palavra a teu respeito, meu filho, está pronto. E o centurião entendia isso daí. Vamos aplicar? Para a gente terminar a palavra? Aplicação prática. Não pare de fazer o propósito que Deus te chamou. Escreva isso, leia sobre isso, medite sobre isso. Neemias 2,18 fala assim, também lhes contei
como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para realizar a realização desse bom. Então, existe um bom projeto para ser feito. Mas todo o propósito de Deus, ele anda paralelamente com o propósito que é oferecido pelo inimigo, pela carne ou pelo mundo. Jesus foi levado ao deserto para ser, foi levado pelo Espírito, viu? Para ser tentado por quem? Pelo diabo. Jesus, ele tinha um propósito. O propósito de Jesus era estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus aqui na terra. Mas só que esse governo foi entregue a quem? Ao diabo. Aí o diabo oferece outro propósito para Jesus, para ele abrir mão do propósito dele. Qual que foi o outro propósito? Se você é filho de Deus, pede que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Se você prostrado me adorar, eu te dou todos esses reinos. Jesus já tinha um propósito. O propósito de Jesus era adorar o Pai. Então sempre vai aparecer um propósito paralelo para te paralisar, para querer fazer você parar. Posso falar algo com você, como amigo, como irmão de vocês? Como a transformação, a realização está no cumprimento do propósito. Vida plena e gozo nós vamos ter quando nós cumprirmos o propósito de Deus. Você pergunta para mim: você não tem lutas? Às vezes dá vontade de chorar, sabe? Faltam palavras. Mas tem um propósito. Para onde que eu vou? Eu me esconder lá no abismo? O Senhor vai estar lá. Eu não quero ir para a boca do peixe e ficar escondido dentro da barriga da baleia. Eu prefiro ser obediente dentro do entendimento que eu tenho e continuar cumprindo o propósito. Deus tem dado alegria, tem dado renovo e tem suprido as nossas necessidades. Não pare, com todo o amor que eu tenho por você, não pare. Não pare, faça algo para o Senhor, em sinal de gratidão à grande salvação que Ele te deu. Servir a Deus é dizer para Ele: Senhor, eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor fez. O Senhor restaurou minha família. O Senhor me deu um filho quando minha esposa não podia ter filhos. O Senhor me deu um propósito. Eu vou te levar um dia para a minha cidade e você vai ver de onde Deus me tirou. Isso é propósito de Deus. Isso é Deus que faz, não tem capacidade humana nenhuma. Vocês me conhecem, vocês sabem das minhas limitações. Tem gente muito mais preparada aqui do que eu. Mas Deus me deu um propósito. Eu não quero parar. Não quero parar. 2. Esteja preparado para enfrentar os agentes da incredulidade. Neemias 2,19. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial dos Amonitas, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Na execução desse propósito, você vai ter que entender uma coisa: sempre vai existir resistência. Sempre vão haver pessoas que vão se opor àquilo que você está fazendo. Se você está fazendo algo que Deus te chamou para fazer, eu quero te alertar agora. Eu aprendi isso na caminhada. Há muitas duras. Se você está fazendo algo que Deus te chamou para fazer, você vai ter resistência. O reino de Deus, ele é alcançado por esforço. E você vai ter que fazer força para estabelecer o reino de Deus. E aqueles que se esforçam são aqueles que alcançam o coração do Pai e o favor de Deus. 3. Queria chamar o grupo de louvor aqui, por favor, e a gente está encerrando. Não confie em si mesmo. Neemias 2,20. Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começamos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável
que favoreça vocês. Existe um propósito a ser cumprido. Você vai sofrer resistências. Não confie em você. Aquele que te chamou é quem te capacita. Neemias aqui tinha cartas do rei. Ele tinha tudo para mostrar para as pessoas, falando assim, o que eu estou fazendo aqui, eu tenho um monte de documento que me cobre para fazer o que eu estou fazendo. Mas ele não colocou confiança dele, nessas coisas. Ele colocou a confiança dele em quem? Em Deus. Se nós acharmos que nós vamos crescer porque nós ampliamos 5.000 pés para lá, queridos, não coloque a sua confiança nisso não. Isso vai ser bom e está sendo muito bom e a gente louva a Deus por isso. Mas o que vai te fazer crescer é você colocar confiança nele. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar numa situação onde você fala, Deus, o que aconteceu? Não confie em você. Muitas vezes o homem faz planos, fala, conta comigo, estou com você. Aí quando você vai buscar a pessoa não está lá. Porque o homem é falho. E aí onde acontecem as frustrações, as pessoas param por causa disso. Coloque a tua confiança no Senhor. Aprende a perdoar. Aprenda a agir com misericórdia. Isso vai curar teu coração. Isso vai te deixar. Isso vai te guardar dessas coisas. Isso vai te deixar imune com as coisas deste mundo. Você vai ter uma mente saudável, um coração selado no Senhor. Nada nem ninguém vai poder roubar a tua fé. O apóstolo Paulo, depois da sua vida inteira, ele fala assim, combati o bom combate. O Senhor me deu um propósito, eu terminei ele. Está aqui o propósito, Senhor. Guardei a minha fé. Porque todos querem parar um homem de fé. O mundo espiritual quer parar um homem de fé. Você não sabe a potência que você é nas mãos de Deus. Esse é o problema. O inimigo sabe a potência que você é nas mãos de Deus. Por isso que ele quer te parar. Por isso que ele quer colocar empecilhos. Mas o apóstolo Paulo fala assim, não parei. Guardei a minha fé. Entreguei ela intacta nas mãos do Senhor. Agora estou pronto para receber a coroa da vitória. Eu não perdi minha fé na caminhada. Eu comecei com fé. O grande desafio nosso é começar as coisas e no processo a gente perder a essência daquilo que Deus nos chamou. Não deixe que nada nem ninguém roube sua fé. O que mais de precioso você tem na terra é a sua fé. É isso que vai te deixar perto do teu Senhor. É isso que vai fazer você ouvir a voz dEle. É isso que vai te renovar no dia da angústia. É isso que vai te fazer entender que Ele é Deus presente na sua vida. A sua fé é a sua identidade. Como é que você é conhecido por Deus? Não pergunte para o homem, porque o homem ele é falho, ele é limitado, ele não consegue detectar essas coisas. Mas para Deus, faça essa pergunta. Fala, Deus, como é que tem sido a minha identidade contigo? Como é que o Senhor me conhece? Eu tenho sido um homem de fé? Eu tenho te agradado? Eu tenho me preocupado muito com as coisas que me dizem a respeito? A felicidade verdadeira está no cumprimento do propósito de Deus. O homem é feliz. Adão era um cara feliz. Pensa num cara feliz, sério. Era Adão cumprindo o propósito de Deus. Você quer ter felicidade na sua vida? Eu sei que você quer. Cumpra o propósito que Deus te chamou para fazer. Aí você vai dizer o seguinte: a fé é aquela voz que ouvimos de dentro dizendo, tudo posso nele, porque é ele que me fortalece. Nós vamos ser ministrados por um louvor. E eu gostaria de orar por você. Se às vezes a sua fé naufraga ou naufragou, Jesus ele está aqui nessa manhã para dizer, estende tua mão, eu vou te levantar daí onde você está. Se você precisa que a sua fé seja renovada,
Se você não consegue estar tão próximo quanto você gostaria de estar do teu Deus, se aquilo que eu tenho falado através da palavra tem mexido com você, eu gostaria de orar com você. Que esse altar possa ser aquele altar onde Abraão entregou Isaac. Abraão recebeu Isaac, mas por um sei, talvez ele colocou a confiança que a promessa dele ser pai das nações se cumpriria somente se Isaac ficaria vivo. E Deus fala assim: Abraão, você está colocando a tua fé no lugar errado. Às vezes nós colocamos a nossa fé no lugar errado. E Deus está aqui nessa manhã para canalizar, colocar a fé no lugar correto. Coloca a fé sobre um firme fundamento, que é Jesus. Você jamais será frustrado. E Abraão, quando ele iria entregar Isaac, Deus falou para ele assim: Abraão, o pai da fé, voltou. Agora eu sei que você é capaz de me adorar, e agora eu sei que existe fé no teu coração. Deus está te chamando nessa manhã para dizer: filho da fé, volta a exercer tua fé com mais profusão ainda, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sei que você está aqui porque você quer agradar o coração do teu Pai. Nós vamos adorar o nome do Senhor. Se o Espírito Santo falou com você, faça desse altar um altar de fé, onde você venha se derramar na presença dEle.